galera, eu me chamo Arlene e você está no canal Vasco Meu Mundo para mais um giro de notícias do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Antes de começar, e como de costume, eu quero estar pedindo para você que não é inscrito e está aqui pela primeira vez, inscrever-se, deixa o like no vídeo que vai estar me apoiando pra caramba também aqui no canal. E o principal, não esqueça de ativar o sininho das notificações para sempre ser notificado pelo YouTube quando eu postar novos vídeos aqui. Fez tudo isso, então vou direto ao ponto, que é falar do nosso amado clube para você. E eu começo falando da partida de logo mais, na tarde desse domingo, o Vasco vai encarar o Tigre no Heriberto Rilse, em Criciúma. O duelo será válido pela 23ª rodada e será às 16 horas. Apenas 3 pontos separam as duas equipes na tabela de classificação, sendo que o Vasco já disputou um jogo a mais. Com 27 pontos, o Vasco, que vem de vitória sobre o Fluminense na rodada passada, aparece na 10ª posição. Derrotado pelo Fortaleza no Castelão, o Criciúma soma 24 pontos na 15ª posição. O Vasco, que foi a Criciúma, é bem diferente daquele que perdeu de 4 em São Januário no final de abril. Ainda bem, né? A goleada em casa marcou a saída do técnico Ramon Dias e deu início à pior fase da equipe na competição, que incluiu a curta, mas desastrosa passagem do técnico português Álvaro Pacheco. A reação cruzmaltina veio sob o comando de Rafael Paiva, ex-treinador da equipe sub-20 do Vasco. O time deixou a zona do rebaixamento e entrou no top 10. Na rodada passada, o Gigante venceu o clássico e chega com moral elevada para o duelo. No Criciúma, Cláudio Tencati tem problemas do seu lado esquerdo com a suspensão de Marcelo Hermes pelo 3º amarelo. A partida será transmitida pela TV Globo para o Rio de Janeiro e alguns estados e Premiere para todo o Brasil. O árbitro da partida será o Paulo Zanovelli, escolha essa que deu o que falar no Vasco, né? Mas no fim não deu em nada. Inclusive, na noite da última sexta-feira, o Vasco encaminhou ofício à CBF protestando contra a escolha de Paulo Zanovelli para apitar o jogo contra o Criciúma. No documento, o Vasco destaca que o árbitro atingirá 40% de sua participação na Série A só com os jogos do Cruzmaltino, contando com o duelo desse domingo. Antes, a novela esteve em 9 partidas, sendo 3 do Vasco. O clube questionou ainda as intervenções do árbitro no jogo com o Grêmio, realizado na Arena Condá. Na oportunidade, o Vasco entende que Zanovelli teve decisões equivocadas a favor do time da casa. Na ocasião, o diretor de futebol Marcelo Santana manifestou a insatisfação do clube após a partida. Mas tudo isso nunca dá em nada, né? Então, Paulo Zanovelli será o árbitro da partida. O atacante Verratti será desfalque do Vasco para a partida. O argentino foi preservado devido às dores na coxa direita. Verratti tem 7 gols no Brasileirão, é o 3º na tabela de artilheiros. Na sua frente estão Pedro, né, do nosso maior rival, com 10 gols, e Lucero, do Fortaleza, com 8 gols. O Vasco divulgou os relacionados no início da tarde desse sábado. Quem segue fora são os jogadores Felipe Coutinho e Alex Teixeira. Os dois estão em fase de transição com a preparação física. Maicon, substituído na partida contra o Fluminense com um edema na coxa direita, treinou nessa sexta-feira e melhorou as condições físicas. A definição se ele será titular ou não ficará para minutos antes da partida. O mais provável é que João Vitor forme dupla com Léo. A provável escalação do Vasco para a partida até o momento da gravação desse vídeo é Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor ou Maicon, né? Tá um impasse, Léo, Lucas Piton, Hugo Moura, Matheus Carvalho, Payet, David, Adson, GB ou Ryan. O Vasco está em 10º lugar com 27 pontos em 21 jogos. Na última rodada venceu o Fluminense, como eu falei anteriormente, em clássico disputado no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro. Agora, mais uma notícia no giro de hoje é que o Vasco encaminha acordo com o São Lourenço para a saída de Galdames. A novela envolvendo o Galdames está chata, né? Eu não vejo a hora dele sair logo do Vasco. Depois de uma semana focada em enxugar o elenco, o Vasco deve voltar aos esforços na busca por contratações. O clube calcula uma economia de cerca de 1,6 milhões em salários com algumas saídas e abriu espaço na folha para a chegada de novos jogadores. O cálculo já considera uma provável negociação de Galdames com o São Lourenço. O Vasco encaminhou o acordo para que o jogador saia livre e assine em definitivo com o clube argentino, que agora acerta os detalhes com o volante.
Galdames está fora dos planos e atuou em apenas 2 partidas nos últimos 2 meses. Essa semana o Vasco também anunciou os empréstimos do volante Zé Gabriel e do atacante Serginho a Curitiba e Criciúma, respectivamente, e acertou a saída de Praxedes, que está a caminho do Atlético Paranaense. Rossi ainda pode aumentar essa barca. O atacante de 31 anos não vai a campo desde a vitória sobre o Internacional no dia 7 de julho e não vem sendo utilizado pelo técnico Rafael Paiva. Porém, por enquanto, não há negociações avançadas com clube algum nesse sentido. Ele, inclusive, foi até relacionado para a partida de hoje. Vai entender, né? Quanto aos reforços, a mesma novela de sempre e ninguém chega. Com um elenco menos inchado e espaço na folha salarial, o Vasco, a princípio, está no mercado em busca de 4 reforços. 2 zagueiros, um volante e um ponta pela esquerda. Um zagueiro e um ponta eram prioridade desde o início da janela, mas a diretoria entende que vai precisar repor posições em função das saídas recentes. O período para transferência termina no dia 2 de setembro, tá perto, né? Daqui a pouco mais de 2 semanas, portanto. Um dos alvos é Maurício Lemos, zagueiro do Galo, que até agora não deu resposta nenhuma, né? O Vasco fez proposta por um empréstimo sem custos e está otimista pelo negócio, mas o jogador tem pendências a serem resolvidas no Galo antes de acertar a sua saída. Uma burocracia, né? O Vasco também tinha negociações com representantes de Brian Rodrigues, mas as conversas esfriaram porque o América do México não tem interesse em negociá-lo. O jogador uruguaio vem sendo bastante utilizado pelo técnico André Jardine. Vamos ver, né, no que vai dar. Por enquanto ninguém chega, só está saindo. Os nossos bagres, né, estão saindo e não chega reforço nenhum para repor. Não chega o zagueiro que a gente tanto precisa, não chega o ponta que a gente tanto precisa. E a janela de transferência está próxima a ser fechada. Vamos torcer para que o Vasco consiga trazer pelo menos 2 desses 4 prometidos aí, né? No mais é isso. Você que ficou comigo até o final do vídeo, deixou o like para fortalecer o canal. Se inscreveu se não é inscrito e está aqui pela primeira vez. Ativou o sininho das notificações para sempre ser notificado pelo YouTube quando eu postar novos vídeos aqui. Se fez tudo isso, meu muito obrigada, tamo junto. Isso aqui é Vasco. O meu palpite para a partida é 2-1 para o nosso Vascão. Deixe seu palpite aí nos comentários. Eu tô sempre confiante e tenho fé que a gente vai sair do Heriberto Rios com esses 3 pontos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo com mais notícias do nosso gigante para você. Saudações vascaínas. Tchau.